Chegamos na última mensagem, baseada no livro de Daniel, sobre os valores cristãos. Eu não vou dar continuidade ao livro de Daniel a partir do capítulo 6, porque a partir do capítulo 7 a gente entra em parte profética, que a gente vai tratar uma outra hora, tá bom? Quando a gente estiver tratando de escatologia, estiver tratando de profecias. O livro de Daniel ele pode ser dividido direitinho no meio. Parte histórica e a parte profética. A parte histórica, que é do qual a gente está tirando esses valores cristãos, termina no capítulo 6, tá bom? Então você pode ir abrindo a sua Bíblia aí no capítulo 6 do livro de Daniel, para a gente tratar desse último valor cristão que a gente tem a falar hoje, tá? Nós já falamos a respeito de 6 desses valores cristãos. Quer dizer, o 6º nós vamos falar hoje, né? Falamos a respeito do compromisso, que foi o início no capítulo 1, onde, você lembra daquele versículo 8 do capítulo 1, que ele disse que Daniel resolveu, essa é a palavra que faltou. Daniel, obrigado. Resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Foi um compromisso que ele assumiu diante do Senhor. Nós vimos também a fé ao revelar para Nabucodonosor que Deus ia dar o sonho para ele. Ele acreditou em Deus e Deus vingou a sua fé. Também vimos a coragem dos 3 amigos de Daniel enfrentando aquela fornalha ardente para que eles iam ser jogados se não se prostrassem diante da imagem do rei Nabucodonosor, e foi isso que eles fizeram. Com coragem, Deus os salvou através de milagre. No capítulo 4, nós vimos a humildade que Deus impôs a Nabucodonosor. Impôs mesmo, porque ele fez com que ele ficasse 7 anos como um animal, no meio do mato, pastando como um boi, para que ele pudesse reconhecer o Deus verdadeiro na sua vida. E nós vimos da última vez a obediência sendo colocada à prova, quando a gente viu pessoas como o rei Belsazar, que sabiam qual era a vontade de Deus para ele, e mesmo assim não quis atender. A gente viu que o dano que existe para pessoas que se rebelam contra o Senhor. E hoje, por último, nós vamos tratar de um tema que é muito importante no capítulo 6, que é a submissão, e nós já vamos ver sobre isso já, tá bom? Você está aberto aí no capítulo 6 do livro de Daniel? Vamos ler esse capítulo? Preste atenção comigo. Se você não trouxe a sua Bíblia, eu tenho uma versão um pouco diferente, preste atenção no texto que eu estou lendo, tá bom? Daniel capítulo 6. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do versículo 30 do capítulo 5. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Agora aqui é um novo império que assume o país da Babilônia. Não é mais, deixou de ser Babilônia e agora virou Império Medo-Persa, através dessa conquista e da morte de Belsazar. Capítulo 6, versículo 1. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram.
Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Só um pouquinho. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Eles queriam pegar Daniel em alguma coisa, porque Daniel estava se destacando, e não conseguiram. Então o que eles fizeram? Foram buscar isso na lei de Deus. Chegaram para o rei e falaram: olha, todos os supervisores, os prefeitos, os sátrapas, todo mundo concorda com isso. Mentira. Eles nem consultaram Daniel. Porque Daniel ia concordar? De jeito nenhum. Aí o que eles fizeram? Falaram para que ninguém pudesse adorar outro Deus senão o próprio rei. Lembra que naquela época o rei também era tido como uma figura de divindade. Ele era um dentre os muitos deuses que os antigos tinham. E o rei sempre era colocado também como um divino, como alguém que era também um deus. E quando eles falaram isso para o rei, o que você acha que foi a reação do rei? Que legal! Eles estão querendo me promover, estão querendo trazer bênçãos para mim. Eu vou ser exaltado agora em toda a terra da Babilônia, né? E rapidinho, o que ele fez? Versículo 9, assinou o decreto. Só que, de acordo com as leis dos medos e dos persas, que era diferente da lei da Babilônia, a lei nova que tinha sido instituída, nenhum decreto real podia ser revogado. O que significa isso? Que mesmo o próprio rei, se ele descobrisse que tinha feito bobagem, ele não podia voltar atrás. Os caras eram inteligentes, sabiam muito bem disso. Pegaram o rei dentro do orgulho dele, dentro da vaidade dele, e fez ele assinar uma coisa que ia matar Daniel. Vamos continuar. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. O quê? 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Quando Daniel soube que ninguém podia orar para nenhum outro Deus senão para o rei, ele ficou com medo? O que ele foi fazer? Foi orar. E notou que ele não fechou a janela? Ele abriu a janela para que todo mundo pudesse ver o que ele estava fazendo? Não teve medo. Aí ele continuou. Versículo 11. Então aqueles homens, deviam estar ali de butuca já, né? Foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a algum Deus ou algum homem, exceto a ti, ó Deus, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, pegamos ele. Um dos exilados de Judá não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que tu assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado
e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram aonde? Na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: olha só, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O rei já não podia fazer mais nada. A única coisa que ele podia fazer era colocar Daniel nas mãos de quem? De Deus. Para onde foi toda a majestade de Deus, do rei aqui? Ele mesmo agora estava sabendo que só tinha um que podia livrar Daniel. Quem? O Deus dele. Versículo 17. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu selo, com seu anel selo, e com os anéis de todos os nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Agora imagina o susto dele agora. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que se tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todo o domínio do império dos homens, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acaba. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro, o persa. Está vendo aqui? A gente vê uma história maravilhosa, um milagre maravilhoso de alguém que foi submisso especificamente a Deus. O que é ser submisso a alguém? Temer a Ele, depender dEle, que mais? Obedecer aquilo que Ele fala, respeitar, honrar. É alguém que, quando essa pessoa fala, qual é a resposta do submisso? Sim, senhor. Exatamente. É como o soldado, né? Sim, senhor. Primeiro faz, depois pergunta. Ele obedece logo de cara. Essa é a ideia da submissão. Você pode notar aqui que Daniel, ele já era submisso de uma maneira normal na sua vida, porque ele fazia tudo o que era certo diante de Deus e diante do próprio rei. Tanto é que os sátrapas e os governadores não acharam nada que pudesse ir contra ele dentro daquilo que ele fazia para o rei. E ele era um funcionário público do governo. Mas quando se disse imediatamente que havia um decreto que ia contra o seu Deus, ele fez a sua escolha. Ele submeteu-se a Deus em vez de se submeter ao decreto
real. Ele continuou sendo submisso a Deus, ao invés de obedecer aos homens, aos governantes, às leis, seja lá o que foi colocado para ele. É aí que vem o exemplo que a gente quer saber de Daniel. Daniel, ele foi grandemente usado por Deus porque ele era totalmente submisso a Deus. Pergunto, desde quando? Desde o início. Lembra do capítulo 1? Quando ele foi levado como cativo? Ele foi levado como escravo para Babilônia, como a gente viu o José, né? Adolescente ainda. Ele foi levado como escravo, ele podia ser o cara mais depressivo do mundo. Mataram os pais, tiraram ele do país dele, colocaram ele numa condição de escravidão, encheram ele de deuses estranhos na frente dele, e um monte de outros jovens que estavam ali, todo mundo obedecendo direitinho a tudo isso que o rei falava, que os soldados falavam, porque eles podiam ser mortos, e a morte estava rondando eles o tempo todo, porque que valia a vida de um escravo? Nada, colocava outro no lugar. É como uma peça quebrada do seu carro que você joga fora e coloca outro no lugar. Não valia nada. Mesmo assim, ele resolveu ser fiel, submisso a Deus desde o início. E aqui a gente vê ele já no final da vida dele, continuando a mesma submissão. Por isso que ele foi grandemente usado por Deus. Eu não sei o que você quer da sua vida. Talvez você queira só viver uma vida bem medíocre, tá? Não, estou falando sério, estou brincando não. Nós estávamos andando lá no interior de Roraima esses dias, lá quando nós fomos visitar o Rosenildo, e a gente via no meio do mato mesmo, quase no meio do nada, a gente via casebrezinhos assim colocados lá, e as pessoas comentavam com a gente, são pessoas que nunca saem de lá, no máximo vão para um hospital e voltam para lá. Então vivem às vezes 40, 50, 60 anos sempre no mesmo lugar, nascem e morrem sem que ninguém saiba do que aconteceu com eles. Conosco é diferente, porque a gente vive dentro de um convívio com outras pessoas. A gente vive numa sociedade dinâmica. A gente faz diferença na vida das pessoas ou não. Eu não sei se você quer viver uma vida completamente que não faça diferença nenhuma para ninguém. Mas eu não acho que é essa a vontade de Deus para você. Eu acho que a vontade de Deus para você é que você faça diferença em volta das pessoas, para as pessoas que estão em volta de você. Lembra de uma ordem que Deus nos deu em Mateus capítulo 5 para a gente ser luz no mundo? Lembra disso? O que significa ser luz? Luz é brilhar, aparecer. Você conhece uma luz que não aparece? A luz para mostrar o caminho, mas uma luz que não aparece serve para quê? Uma lâmpada queimada serve para quê? Para jogar no lixo. O que a gente precisa é fazer diferença, entendeu? E aqui Daniel estava fazendo diferença, e a diferença dele tinha uma marca. A marca da diferença dele era a submissão a Deus. A submissão a Deus, que ele sempre tinha colocado na sua vida. E a gente vê em Daniel algumas características de uma totalidade. Eu coloquei ali porque ele era totalmente submisso a Deus. Eu quero dividir essa totalmente em 3 partes. Você podia chamar corpo, alma e espírito, ou qualquer coisa parecida com isso, mas eu gostaria de dividir essa situação em 3 partes. Eu gostaria de dividir em personalidade, conduta e espírito. São 3 partes da vida da gente que a gente tem o tempo todo que lidar. E em cima disso, a gente vai perceber se a gente está tendo o mesmo exemplo de Daniel na vida da gente ou não, tá bom? Quando a gente fala de submissão total, a gente fala de personalidade completamente submissa. Isso a gente vê no versículo 3. Dá uma olhada ali no versículo 3.
Na minha versão está escrito assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Ele se destacou por suas grandes qualidades. Talvez aí na sua versão está escrito alguma coisa que nele havia um espírito excelente. É assim? Que está aí? Esse espírito excelente que ele está querendo dizer ali era a sua atitude, a sua própria vida. Aquilo que as pessoas olhavam nele e viam como destaque. As qualidades enormes que Daniel tinha. Por isso que eu estou chamando isso não de parte espiritual, mas de parte da personalidade dele. Aqui ele não está dizendo a respeito da ligação espiritual dele com Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas está dizendo da sua própria mente. Está dizendo a respeito das suas decisões, está dizendo a respeito dos seus pensamentos, aquilo que as pessoas podiam olhar para ele e enxergar nele. Talvez não fossem enxergar o que está no seu íntimo, mas os frutos daquilo que ele fazia, aquilo que ele demonstrava para as pessoas, faziam com que elas tivessem uma opinião a respeito dele. E é sobre essas qualidades, esse espírito excelente, que o nosso texto está falando aqui. A personalidade de Daniel era submissa a Deus. Por exemplo, se eu fizer uma avaliação sobre você, se eu pudesse pegar você e fazer uma lista de características suas, o que eu colocaria? Você tem contato comigo, não tem? Você se demonstra para mim de alguma forma, certo? Eu tenho uma opinião a seu respeito, concorda comigo ou não? Você tem uma opinião a meu respeito? Se eu pudesse chegar para você e perguntar, o pastor Paulo é... Não diga agora, não diga. Mas como é que a gente consegue fazer com que o outro tenha uma opinião a respeito da gente? Como é que você decide qual é o que você pensa a meu respeito? Através das minhas atitudes, através da minha conduta, através daquilo que eu faço ou deixo de fazer, através das minhas ideias, dos meus pensamentos que eu compartilho com você. Quando a gente está falando disso, nós estamos falando de personalidade. Você tem uma opinião a meu respeito, se eu sou sério ou se eu sou alegre? Se eu sou triste ou se eu sou animado? Se eu sou chato ou se eu sou gente boa? Você tem uma opinião a meu respeito sobre isso? Porque eu demonstro isso através das coisas que eu faço ou deixo de fazer. E a mesma coisa a gente faz. Então é isso que as pessoas viam em Daniel. O que as pessoas veem em você? Eu poderia chegar diante das pessoas e apresentar você como uma pessoa fiel a Deus de verdade. Olha, essa aqui, vou te apresentar. O nome dele e ele é fiel a Deus de verdade. Uma das características dele é essa fidelidade dele a Deus. Eu poderia apresentar você dessa forma, porque é isso que Deus quer da gente, é isso que estavam fazendo aqui com Daniel. Quer ver? Alguns textos só para a gente ir rapidinho. Vai para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Porque essas são características muito importantes que a gente tem que ter na vida da gente. Colossenses capítulo 3. Olha o versículo 22. Olha como é que começa a palavra, a primeira palavra do versículo 22 é o quê? Servos. Você pode transformar essa palavra para escravos. É a mesma condição de Daniel. Apesar de Daniel ter sido um presidente aqui, um supervisor geral do governo, ele ainda continuava como escravo. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os
homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor a quem vocês estão servindo. Então, essa é a atitude que a gente tem que ter, que Daniel demonstrava para as pessoas. Tudo o que ele fazia com uma excelência tão grande, ele se demonstrava de uma situação tão boa, como se ele estivesse fazendo para o próprio Deus. Como se ele estivesse oferecendo aquilo que ele estava fazendo para o rei ou para alguém, como sendo para o próprio Deus. Essa era a personalidade dele. Sem dúvida, ele era uma pessoa agradável. Ele era uma pessoa de bom caráter. Ele tinha sabedoria naquilo que ele fazia. Eram qualidades que se destacavam no Daniel. Vai comigo para 2 Pedro, capítulo 1. Aqui também o apóstolo Pedro coloca qualidades importantes que eu quero que você preste atenção, que devem fazer parte da nossa vida também. Olha 2 Pedro, capítulo 1. Aqui em 2 Pedro é uma espécie de resumo dessa personalidade submissa que a gente tem que ter. Inclusive eu quero que você preste atenção, porque são valores que a gente precisa cultivar. Olha o versículo 5 de 2 Pedro. Ele faz uma sequência de pensamento aqui. Ele começa dizendo assim: por isso mesmo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se por acrescentar à sua fé a virtude. Olha só, vamos começar ali com fé. Olha ali comigo. Fé é o quê? É aquilo que você o quê? Crê. Nossa fé está em quem? Em Cristo. Você já aceitou Cristo como seu Salvador? A sua fé foi depositada nele? Você é um filho, uma filha de Deus de verdade? Mas o que ele está dizendo aqui é para a gente acrescentar ou associar à nossa fé o quê? Olha lá no versículo 5. Virtude. O que é virtude? Virtude é aquilo que você faz de bom. Não, lembra de Tiago? O que adianta você ter uma fé, falar que você tem fé, se as suas obras não acompanham a sua fé? O que adianta você falar que crê em Deus se você maltrata o próximo? Junto com a sua fé, você tem que associar a virtude. Você é uma pessoa boa? É uma pessoa que as pessoas gostam de ter você perto? Você é uma pessoa agradável? É disso que ele está falando. Porque você é filho de Deus. Tem que associar essa agradabilidade à sua fé. O próximo valor aqui é a virtude e o conhecimento. Ele está falando aqui do conhecimento de Deus. Daquilo que a gente tem, que a gente aprende de Deus. E juntamente com o conhecimento, o que vem? Domínio próprio. Quando você aprende o que você tem que fazer, você vai lá e faz. Quando Daniel foi falado para ele, não vai orar mais para nenhum outro Deus. Ele falou, a minha vontade é fazer aquilo que Deus quer. E ele foi e fez aquilo que Deus queria. Com o domínio próprio, o quê? A perseverança. Tem muitas vezes que a gente tem que perseverar de verdade naquilo que a gente está fazendo. Fazer uma vez, fazer duas, fazer três, fazer quatro, para que as pessoas entendam a nossa posição. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Piedade é o quê? Não é ter dó dos outros necessariamente aqui. Também tem essa conotação a palavra piedade. Mas piedade é você agir corretamente em tudo. Isso é piedade. A pessoa piedosa é aquela pessoa que age corretamente em todas as coisas. Com a piedade o quê? Fraternidade. Agora, fraternidade é você fazer bem para quem? Para o próximo. O fratello. Quem é que fala italiano aqui? Quem é o fratello? O irmão, né? É aquele que está ao nosso lado. Com a fraternidade, o amor. E aí fecha-se o ciclo. Está vendo? Essas são qualidades que certamente Daniel tinha.
que o apóstolo Pedro depois coloca para a gente como um valor para a gente cultivar na nossa vida. O que adianta a gente só falar que tem fé, que acredita em Deus, que Deus é tudo para mim, etc, etc, se a gente não está praticando esses valores que Daniel nos ensina? Esses são os valores que a gente tem que praticar, segundo aquilo que Deus quer para a gente. Voltando aqui, note que esse espírito excelente de Daniel, ou as qualidades boas de Daniel, foram recompensadas com destaque, com respeito, com admiração. Lembra que o rei queria colocar ele sobre todos, como o faraó fez com José. Por isso que ele foi atacado. Então, até os ímpios, até as pessoas que não conhecem Deus, vão reconhecer a nossa atitude correta, se a gente fizer aquilo que é certo, se a gente tiver uma personalidade completamente submissa a Deus. Você tem essa personalidade? Ou a sua personalidade quem manda nela é você? Sabe aquela coisa de o pastor chegar para você e falar: irmão, não faz assim, você está fazendo um negócio errado, essa atitude sua não é boa. Aí você vira e fala: pau que nasce torto, morre torto. Eu sou assim desde pequenininho, eu não mudo isso de jeito nenhum. Gente, não temos o Espírito Santo para mudar a gente? Pau que nasce torto, morre torto, pode ser lá para o mundo, para nós não. Nós temos o poder do Espírito Santo para fazer milagres nas nossas atitudes, nas nossas vidas. A sua personalidade realmente é submissa ao Senhor? Essa é uma atitude que a gente tem que ter para que a gente possa ser abençoado como Daniel foi, tá? Segunda parte, conduta. Conduta submissa. Daniel também tinha uma conduta submissa. Dá uma olhada no versículo 4. Volta lá comigo para Daniel capítulo 6. No versículo 4 diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Ele era fiel. Fiel a quem? Aqui não está dizendo fiel a Deus. Ao rei. Não, claro, ele era fiel a Deus também, porque sendo fiel ao rei, fazendo tudo certinho, ele estava sendo fiel a quem? A Deus. Lógico, a primeira base dele era a fidelidade a Deus. Por isso que ele era fiel ao rei. Mas o que eles estavam procurando aqui é alguma falha na governança dele. É alguma falha na administração dele. Sabe algum dinheirinho que ele pôs no bolso? Alguma coisa? Eu não sei, eu sei que vocês nunca ouviram falar disso, mas existe corrupção nos governos. Existe, não. Eu estou falando para vocês que existe, tá? Vocês nunca ouviram falar, mas existe. E olha, a gente tem visto, se vocês olharem os noticiários, não é só no Brasil. Você sabe que o Brasil é recordista disso, né? É craque nessas coisas de corrupção. Mas existe corrupção até nos governos mais fiéis, até nos governos dos países que menos problemas sociais têm. Existe corrupção quando as pessoas têm poder nas suas mãos. Então, irmãos, notem que eles tentaram pegar o chefão, um dos caras mais poderosos do reino, e não acharam nele 1 milímetro de coisa errada. Não acharam nele 1 centavinho que ele tinha colocado no bolso. Não podiam acusar ele de absolutamente nada, porque ele era fiel. Tudo o que ele fazia com fidelidade. Ele não errava, não fazia nada contra o rei, nem contra o seu Deus. Isso é fidelidade.
Isso é a conduta certa que a gente tem que ter. Uma conduta fiel, uma conduta completamente submissa a Deus. É um tipo de conduta, por exemplo, que eu poderia definir dessa forma, um tipo de conduta que você põe à risca o que você se propõe a fazer. Por exemplo, seus negócios, como são? Você cumpre de verdade todos os seus compromissos? Quando você fala, eu vou fazer determinada coisa, ninguém precisa ficar pedindo para você fazer de novo? É assim? A sua conduta é dessa forma? Quando você fala para as pessoas, para o seu cliente ou para o seu chefe, pode deixar que eu faço isso dessa forma. Você faz de verdade da forma como você combinou, como você disse que ia fazer? É isso que Daniel fazia. Como é que são seus horários? Você é fiel nos seus horários? Você chega para a pessoa e fala assim, 7 horas eu estou lá. Você está às 7 horas mesmo? Porque se você não tiver, ninguém liga para horário, ninguém liga. Quando você fala uma hora e você não cumpre aquela hora, você disse que ia fazer e não fez, você está fazendo o quê? Mentindo. Você está indo contra a sua própria palavra. Isso é fidelidade? Não. Isso não é fidelidade. Quando você fala uma coisa, você cumpre aquilo que você falou. Quantas vezes a gente liga para um cara que vai arrumar a sua máquina de lavar que quebrou? Aí você liga para o cara, olha, vou ficar esperando aqui, a que hora que você pode chegar? Posso chegar às 9 horas, tá bom, eu vou ficar esperando você aqui 9 horas. Aí dá 9, 9h30, 10, meio-dia, e o cara nem veio e nem liga para falar que aconteceu alguma coisa. Você age dessa forma também? Porque você fica com raiva quando o cara faz isso com você, não fica? Você é uma pessoa que age dessa forma? Quando você é uma pessoa confiável de verdade? E quanto a Deus, você cumpre realmente aquilo que você promete ao Senhor? Você é uma pessoa confiável nas coisas de Deus? Olha 1 Pedro. Você tá ainda lá em 2 Pedro? Não, né? Já fechou. Olha 1 Pedro capítulo 2. Ele fala, vamos começar no versículo 11, que ele diz assim, amados, 1 Pedro 2:11, insisto em que vocês, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a vossa alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O que ele está dizendo aqui é que a gente tem que proceder de uma forma tão exemplar diante das pessoas, para que quando elas queiram acusar a gente de alguma coisa, elas não consigam. É assim que você vive? Essa é a sua conduta de submissão a Deus? Você realmente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar? A gente sabe de cor, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, não é isso? Mas você faz isso mesmo na sua conduta, no seu dia a dia? Ou você coloca outras coisas no lugar? Daniel, ele foi perseguido por causa da sua fidelidade a Deus, não por outro motivo. Ele foi acusado dentro daquilo que era a lei de Deus na vida dele, não porque ele fazia alguma coisa errada. Ninguém achou nada de errado na vida dele. Então tiveram que atacar ele dentro da fé, tiveram que atacar ele dentro da sua a crença no Senhor. Sabe aquela coisa de chegarem para você e reclamarem porque você não está fazendo o que os outros fazem? Todo mundo faz isso, por que você não faz? Ah, mas por que está errado? Ah, mas está todo mundo fazendo, vamos lá, vamos junto, vamos fazer também. Olha lá, os meninos da classe, as meninas, está todo mundo indo matar aula, por que você não vai matar aula também? Vamos lá, você quer ficar fora? Quer ficar fora do grupinho?
aí a gente cede, ou não. Fiel a Deus não cede. O fiel a Deus tem uma conduta certa. Ah, mas aí você fica santinho demais, né? Você é santinho demais? As pessoas viram para você e falam: ai, você é muito santinha. Você é muito santinho. Quer virar pastor, é? Pastorzinho. Quando as pessoas chamarem você de santinho demais, agradeça, porque você está fazendo aquilo que é certo. 2 Timóteo 3,12 diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão abençoados. Prosperar, né? Não. Serão o quê? Perseguidos. Perseguidos. Porque a nossa conduta tem que ser submissa a quem? A Deus. Como Daniel foi. Essa tem que ser a nossa conduta. Note o que ele fala. Porque ele era fiel. Ele era fiel. E para a gente terminar, a última parte. O espírito de Daniel também era submisso ao Senhor. E agora aqui a gente está falando especificamente da parte espiritual, tá? Daquilo que ele pregava mesmo na sua vida. Olha o versículo 23 de Daniel 6. Versículo 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, nenhum dano, pois ele tinha confiado no seu Deus. Essa é a parte mais importante aqui desse versículo. Ele tinha crido, ele tinha confiado em quem? Em Deus. A sua fé estava acima de qualquer coisa. Por isso, por causa da sua fé em Deus, os leões não conseguiram morder ele. Deus enviou um anjo que ficou ali entre ele e os leões, sei lá. Ele pode ter até brincado com os leões ali. Eles acharam que Daniel era um pedaço de alface ou brócolis, sei lá o quê. Beterraba, provavelmente. Chuchu. Porque eles não tiveram vontade nenhuma de comer Daniel, apesar da fome que eles tinham. Você notou que depois, aqui no final do capítulo, quando o rei jogou as pessoas que acusaram Daniel, as pessoas nem caíram no chão da cova, os leões já pegavam eles no meio do caminho, de tanta fome que eles estavam. Eles deixavam os leões famintos justamente para isso, né? Para poder matar os que eles jogassem lá. Agora, você vê aqui que a fé de Daniel era tão grande, o espírito dele estava tão submisso a Deus, que Deus fez um milagre de verdade na vida dele, a ponto do rei ficar espantado, a ponto do rei fazer essa declaração no final aqui do capítulo 6, dizendo que ele livra e ele salva, ele faz sinais e maravilhas, porque ele livrou Daniel do poder dos leões. O próprio rei, logo no começo do mandato dele, já viu quem era Daniel. Já viu quem era o Deus que estava em cima de Daniel. Porque Daniel, ele tinha o seu espírito, a sua ligação com Deus muito forte, muito bem estabelecida. É interessante, né? Que nem na fornalha, no capítulo 3, e nem aqui na cova agora, a gente vê Deus livrando os filhos dele do perigo, mas livrando no perigo. Já não aconteceu com você? Várias pessoas já me contam, toda semana eu esqueço, não consigo pegar um exemplo aqui agora, mas como se fosse assim, você bateu o carro e não aconteceu nada com você. O carro destruiu, mas você ficou ali preservado, né? A criança caiu no meio da rua, né? Mas não se machucou. Caiu, o carro freou no meio do caminho, mas não aconteceu nada. Deus muitas vezes deixa as coisas acontecerem com a gente, às vezes até para nos ensinar ou para nos mostrar um caminho que Ele quer que Ele mostre, mas parece que a gente tem uma cúpula que Ele coloca em volta da gente, uma grade invisível de proteção,
que a coisa acontece, mas com a gente o dano não vem. Mas a gente se livra. Já aconteceu isso com você? É assim que Deus faz com a gente, quando a gente realmente está fiel a Ele. Vai para 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 5. Olha, nós fomos bastante para 1 Pedro hoje, né? Para os livros de Pedro. Olha 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, quando ele fala exatamente isso. Ele fala: sejam alertas e vigiem. 1 Pedro 5:8. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. E quando Pedro fala de leão aqui, ele não está chamando o diabo de leão à toa, viu? Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Olha 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 7. Situação específica aqui do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, 7. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. A gente não tem certeza do que era esse espinho na carne, mas era uma coisa que trazia dor para ele, tormento mesmo. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus falou para ele: não, eu não vou tirar esse tormento de você, porque é isso que vai te fortalecer. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Isso é alguém que tem o espírito completamente submisso ao Senhor. É interessante que, voltando lá para Daniel, o versículo 23 deixa bem claro que não havia ferimento nenhum nele, que não havia dano nenhum nele, mesmo ele estando no meio daquele grupo de leões. A nossa fé faz isso também com a gente. Lembra de Romanos 8:28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas difíceis vão vir, as coisas ruins vão acontecer na vida da gente, mas como é que a gente vai sair dali? Limpo, sem ferimento, aprendido o que tinha que ser aprendido, feito aquilo que Deus queria que fosse feito, mas a gente continua firme. A gente sabe que aquilo é para o nosso bem. Está vendo? Daniel, ele foi grandemente usado por Deus porque ele era totalmente submisso ao Senhor. É isso que a gente precisa relembrar. A personalidade dele, a conduta, a mente, as vontades, as decisões, a sua conduta, aquilo que ele fazia ou deixava de fazer, aquilo que ele demonstrava para as pessoas que ele era, o seu espírito. Ele cria naquilo que ele fazia e ele fazia de acordo com aquilo que ele cria. Tudo isso era submisso ao Senhor. Para a gente encerrar, a pergunta que surge é essa, né? Quanto das nossas vidas está realmente em submissão completa ao Senhor? Você pode dizer que sua personalidade, sua conduta, seu espírito realmente estão 100% com o Senhor, totalmente com o Senhor? Porque foi isso a chave para que grandes coisas acontecessem na vida de Daniel. Nós vimos não só um milagre,
durante todo esse tempo que a gente estudou as virtudes cristãs, a gente viu muitas coisas acontecendo na vida dele, na vida dos amigos dele que estavam em volta. E fecha com essa submissão. Fecha com isso. Porque se a gente tem uma vida submissa de verdade ao Senhor, grandes coisas vão acontecer com a gente também. E a gente vai poder receber essas bênçãos do Senhor da maneira como Ele quer que a gente receba. Como o Jó falou, a gente recebe o bem porque não recebeu o mal também. Mas mesmo nas horas difíceis, nós vamos estar alegres e confiando no Senhor. Porque Ele é o dono, Ele é quem domina tudo que está ao nosso redor. E a gente vai ficar em paz. A gente vai ficar bem.